Se você e eu não podemos sair por aí matando nosso vizinho e roubando o petróleo dele, porque as pessoas sabem que isso é errado, então por que o governo faz isso? Os iranianos, acredito que eram honestos antes desta administração, tinham elaborado um acordo preliminar para que fosse menos. Eu acredito neles quando dizem que o objetivo deles não é ter uma arma nuclear. E ainda assim, quando você olha para os navios que os cercam, todos têm ogivas nucleares. Quero dizer, seria negligência se não tivessem. É como dizer, bem, há 500 criminosos do lado de fora da sua porta, e eles vão entrar e tomar a sua casa, e então dizer que uma coisa que você não pode ter é uma arma dentro de casa. Bem-vindos ao World Affairs in Context, pessoal. Eu sou sua apresentadora, Lena Petrova, e hoje temos um convidado fantástico. É uma grande honra receber de volta ao nosso programa o Dr. Ron Paul. O Dr. Paul dispensa apresentações, é claro. Ele é uma lenda, amado e respeitado por milhões. Ex-congressista dos Estados Unidos, é uma das vozes mais influentes do pensamento político libertário moderno. Representando o Texas no Congresso por décadas, ele se tornou amplamente conhecido por sua defesa consistente de um governo limitado, de uma moeda sólida e de uma política externa não intervencionista. Hoje, o Dr. Paul continua a influenciar os debates sobre economia, liberdades civis e política externa dos Estados Unidos por meio de seus escritos, palestras e comentários em seu próprio podcast, The Liberty Report, do qual sou uma grande fã, e deixarei o link na descrição abaixo. Dr. Paul, seja bem-vindo de volta. Prazer enorme vê-lo. Bem, é sim. Muito bom estar com você novamente. Dr. Paul, olhando para o seu tempo no Congresso, é claro que os alertas que o senhor fez sobre o intervencionismo estrangeiro estão sendo confirmados hoje enquanto falamos. O senhor há muito tempo alerta sobre os perigos do envolvimento dos Estados Unidos no Oriente Médio. O senhor vê a guerra atual com o Irã, uma guerra de escolha, como uma continuação do mesmo ciclo intervencionista que começou após o 11 de setembro. Ou esta é uma situação completamente diferente? Sabe, em certo sentido, isso está conosco há muito, muito tempo. Nunca tivemos uma política externa perfeitamente não intervencionista, nem mesmo na nossa fundação. As sementes foram plantadas, embora fosse melhor do que qualquer outra coisa que já havia sido criada. E ainda assim, foi algo gradual, mas piorou muito. O intervencionismo, o internacionalismo, as Nações Unidas, a OTAN, todas essas coisas. Isso é realmente deste século. Acho que parte desse intervencionismo se afastou bastante de colocar mais responsabilidade sobre o Congresso dos Estados Unidos e sobre o povo, quanto a decidir se deveriam entrar em guerras ou provocá-las. Isso tem sido uma característica deste século, e pode-se dizer que começou com Teddy Roosevelt e Franklin Roosevelt. You could say it started with Teddy Roosevelt and Woodrow Wilson, keep you out of war. Woodrow Wilson disse que nos manteria fora da guerra e depois praticamente implorou para entrar no final dela e nos envolver na Liga das Nações. Então isso já vem acontecendo há muito tempo. Depois, é claro, a Segunda Guerra Mundial foi a mesma coisa. Foi intervencionismo, mas ainda mais agressivo do que a Primeira Guerra Mundial. E disso surgiram as Nações Unidas e a OTAN. As sementes foram plantadas ali. Mas já havia pessoas nos alertando naquela época. Sabe, Robert Taft era bom nesse assunto. Ele nem achava que deveríamos estar na OTAN. Isso se transformou em algo diferente agora, especialmente nesta última década. E mesmo com esta administração, está muito mais agressivo. E sabe, de certo modo pode-se dizer que eles são apenas um pouco mais honestos. Bem, é uma forma cínica de colocar, mas eles são bem diretos. Tipo, sim, acho melhor tirarmos aquele petróleo da Venezuela. Certo? E por aí vai. Não é nenhum segredo. Quando Eisenhower fez isso, o primeiro ato real de intervencionismo que não foi saudável aconteceu em 1953. Ele e os britânicos intervieram para tirar o petróleo do Irã, ironicamente.
E sabe, até houve algumas coisas boas que surgiram disso, mas o intervencionismo não desapareceu. Ele voltou. Então aqui estamos nós, ainda presos nesse ciclo de intervencionismo. É por isso que os não intervencionistas precisam continuar defendendo seu ponto. Simplesmente fiquem fora dessas coisas. Isso não é bom. E as evidências são tão esmagadoras. Eu não sei por que nós, como libertários, não fazemos um trabalho melhor. Sabe, porque não faz sentido defender o argumento de entrar nisso. Sabe, eu estava no meu programa hoje e eu disse que estávamos falando sobre mentir, sobre sermos enganados para entrar nessas coisas. Mas acho que decidi, no calor do momento, que provavelmente mentir sobre guerra. Se pudermos classificar as mentiras de acordo com o quão graves são, nos enganar para entrar em uma guerra talvez seja um dos piores tipos de mentira. Porque quando você pensa bem, não precisávamos ter entrado na Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, bem, nós nos manobramos para dentro dela. E isso poderia ter sido evitado com uma política externa puramente não intervencionista. Mas é algo que as pessoas não percebem. Se percebessem, não concordariam com isso. E agora aqui estamos nós. E eles acham que sabe, eles pintam o quadro, eles controlam a mensagem. Então, se você não é a favor, é antipatriótico. Eles colocam todo tipo de culpa nas pessoas. Mas parece que isso vai durar um tempo. Isso não significa que devemos desistir e dizer, bem, é isso. É uma guerra de ideias, uma disputa entre ideias. E, francamente, acho que estamos fazendo um bom trabalho como não intervencionistas. Acho que uma pessoa como você, com o público, bem, precisamos de milhares de pessoas assim. E sabe de uma coisa? Acho que elas estão por aí. Mas as pessoas que têm o controle, a pequena minoria que controla o sistema e toda a informação, o noticiário da TV e tudo mais, acho que devemos observar com cuidado. Sou cético. Muita coisa acontece na internet e tudo mais. Mas nós a usamos o tempo todo e espalhamos uma mensagem. Então é o bem e o mal. A luta vem acontecendo há muito tempo. Só precisamos lidar com isso. Donald Trump concorreu como presidente que, naturalmente, acabaria com as guerras sem fim. Agora, os Estados Unidos estão em guerra com o Irã, o que representa uma traição à promessa que ele fez durante sua campanha. E o próprio Trump admitiu há apenas alguns dias que, na verdade, não queria fazer isso, não queria atacar o Irã. Qual é a sua interpretação sobre Trump ter feito campanha como um candidato da paz e, em seguida, ter bombardeado o Iêmen, a Somália, o Iraque, a Síria, a Nigéria, a Venezuela e agora o Irã, tudo nos primeiros 13 meses de seu segundo mandato? Isso é uma traição? E o que você acha que motivou essa mudança em sua postura de política externa? Eu não acho que alguém possa saber a resposta perfeita para isso ou compreendê-lo totalmente, porque eu me tornei cínico em relação a tudo isso. Estou tão cínico que, mesmo que o Trump dissesse naquele momento o que ele realmente acredita, seria confuso. Acho que é um problema psicológico que vai além de simples confiança ou bom senso. Não é uma mentira simples e direta. Acho que é quase como uma doença do niilismo. Eles foram doutrinados psicologicamente, além de politicamente. Você não pode realmente saber essas respostas. Tem que ir pelo sentimento. Está nos meus ossos. Acho que eles acreditam nisso. E isso é importante, porque precisamos entender o que as pessoas responsáveis por essa mensagem estão pensando, para que possamos, sabe, competir com isso. Mas acho que isso existe há muito tempo, embora agora pareça mais estranho. Isso convida ao cinismo, porque é bem difícil de explicar. Algumas pessoas não se tornam apenas cínicas como nós poderíamos ser. Elas dizem, sabe, isso é algo que você simplesmente tem que aceitar. Agora é o todo. Transforma-se nesse zelo patriótico. É isso que é perigoso. Sabe, hoje li algo sobre Kent se demitindo, e estavam comentando sobre isso em blogs. Disseram que isso era traição. Ele dizia a verdade. Aqui está um cara que finalmente se cansou, que enxerga o que está acontecendo, começa a dizer a verdade, e de repente é isso que eles não suportam.
That is what they don't like. It's a battle between cynicism and É uma lying. batalha entre o cinismo e a mentira, e também a rejeição da ideia de que as pessoas não conseguem encontrar a verdade. No perfect truth. Bem, não existe uma verdade perfeita, eu sei disso, mas seguir em uma direção específica é muito, muito importante se você apoia um sistema baseado na mentira. Ainda estou convencido de que esse é um número pequeno de pessoas e que uma grande parte das pessoas nesse país, pela experiência que tive com elas, ainda é basicamente boa. E quantas pessoas, se tirassem a política da equação, quantas diriam, se você lhes oferecesse: temos uma sociedade para a qual gostaríamos de convidar você, mas temos apenas uma regra, e é uma lei natural. We have only one rule. And it's a natural law. It says you can't lie, cheat, steal, or kill. Diz que você não pode mentir, trapacear, roubar ou matar. Você gostaria de ir a esse lugar, mas você tem que seguir essas regras, e não é tão complicado assim. Acho que a maioria das pessoas diria, sabe, que provavelmente cruzariam os dedos ou algo assim. Provavelmente fariam uma exceção. Leonard Reid, da Fundação Fé, disse que todo mundo tem um mais. Sabe, eles dizem, sim, eu apoio tudo isso, mas no meu caso, eu preciso disso e preciso daquilo. E isso é filosófico, é muito, muito importante. Como tento destacar, é algo realmente importante. Quando tem um grupo de pessoas que meio que se juntaram à ideia, elas dizem, o que eu faço? O que eu faço? Claro, eu digo, faça o que quiser fazer. Mas se você chegou à conclusão de que uma sociedade libertária é melhor do que uma autoritária, acho que você tem uma responsabilidade moral. Não podemos obrigá-lo a fazer isso. Não dá para fazer isso. Mas coloco o peso sobre eles. Você tem a responsabilidade de espalhar essa mensagem por seu próprio benefício. Quanto mais livres formos, melhor será para nós. Mas se você fizer isso e introduzir essa ideia, ela deve se espalhar. E sabe, como já disse muitas vezes, não se pode parar uma ideia cujo tempo chegou. Continuo argumentando que ainda há muitas pessoas por aí que querem saber mais sobre o que é a liberdade. Como você mencionou, cada vez mais críticos e especialistas em política externa argumentam que a política externa americana é excessivamente influenciada por alianças privadas e interesses de lobby. E como você também mencionou, Joe Kent, o diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, renunciou essa semana. Quero apenas citar para nossos telespectadores duas frases de sua carta de renúncia. Ele disse: não posso, em boa consciência, apoiar a guerra em andamento no Irã. O Irã não representava uma ameaça iminente à nossa nação. E está claro que iniciamos esta guerra devido à pressão de Israel e de seu poderoso lobby americano. Dr. Paul, como podemos evitar que a política externa dos Estados Unidos seja conduzida por interesses especiais e grupos de lobby, em vez de pelo povo americano? Como libertário, qual seria a sua maneira de enfrentar esse problema persistente que está direcionando a política externa dos Estados Unidos a servir outros atores em vez do povo americano? Bem, isso está no campo da educação e da compreensão. Eu tenho mais ogivas nucleares do que você. E eu acho que as pessoas que caem nessa armadilha, isso vem acontecendo, eu diria, desde a era progressista na educação, lá no início do século passado. O termo favorito delas, tudo que você ouve delas, é precisamos espalhar a democracia. E eu acho que a democracia é um dos mal-entendidos mais sinistros que já existiram. Porque basicamente significa que você reúne um grupo, consegue 51%, e eles escrevem tudo, controlam tudo. Quem eles controlam? As minorias. E as minorias adoram a democracia. Foram enganadas nisso. Então o que elas fazem? Fazem o que você sugeriu. Haverá muitos grupos de interesse especial. Não haverá apenas um grupo. Sabe, existem os neocons e tudo mais, mas quantas pessoas diferentes? As pessoas que lucram com isso. E você sabe, são doutrinadas por diferentes motivos. Isso é algo que as pessoas precisam perceber. Mas é sempre democracia. E elas acham que estão fazendo bem, quando simplesmente permitem que as pessoas votem. Então, com o que você acaba?
você acaba com eleições muito desonestas, porque tudo o que você precisa fazer é formar essa coalizão em um país que foi, e ainda em grande parte, muito rico e muito afortunado, tendo recursos naturais e o benefício de um esforço artificial moeda de reserva do mundo. Quero dizer, isso é muita riqueza. E eles podem ser apenas 10 ou 15% da população, mas sabem como controlar o resto. Então, para mim, tudo se resume à compreensão educacional e às pessoas. E é por isso que fico sempre feliz em receber retorno de pessoas que, sabe, por meio de parte do trabalho que fizemos, despertaram para enxergar o quadro mais amplo, em vez de se prenderem àquela coisa de democratas versus republicanos, sabe? E aos interesses especiais. E a consequência disso é o dilema em que os políticos acabam se metendo, porque muitos deles concorrem, e você provavelmente poderia incluir o presidente nessa categoria, com base em coisas que vão lhes garantir a eleição. E o eleitorado é condicionado a pensar que a democracia é sagrada. É preciso ter votos, é preciso ter votos. Tudo isso foi resolvido, mas o verdadeiro problema é que é isso que acontece. E eles perderam o controle. Quer dizer, a fundação deste país teve muitos problemas, mas o que realmente o construiu foram as famílias e comunidades se unindo, em vez de algo imposto de cima para baixo. Sabe, se você está em um país primitivo hoje, não tem as Nações Unidas chegando e dizendo o que fazer desde o começo, mas é isso que fazemos agora. E as pessoas no poder gostam dessa ideia, porque se queremos controlar o petróleo, bem, isso significa que temos que ir onde o petróleo está. A Venezuela, eles têm petróleo. Ah, e o Irã, talvez eles tenham petróleo demais. Ou o Iraque. E isso leva a todo tipo de mentira e trapaça, ou a dizer às pessoas, a culpa é daquelas pessoas. E elas acreditam nisso. Sabe, vamos invadir o Iraque, e vamos invadir o Irã, e vamos invadir a Venezuela, e vamos pagar por tudo. E então essencialmente controlamos a Venezuela. E por que não pagamos todas as contas com isso? O que eles fizeram? Eles tinham 100 bilhões de dólares, e agora querem mais 50 bilhões para manter isso. Então é toda essa ideia de, você sabe, democracia pura. Mas, no fim das contas, você diz, bem, eles mentem, trapaceiam e fazem todo tipo de coisa. Eles começam guerras e o povo vai junto porque fica com medo e assustado, então eles fazem isso. Mas como isso pode parar na nossa situação, em que queremos ser mais libertários? As pessoas continuam votando pelo dinheiro. Eles começam todas as guerras, e mesmo assim, o povo morre de medo. Sabe, eles dizem, e quanto ao Iraque, quando eu estava tentando impedir aquela guerra no Oriente Médio? Eles disseram que têm uma bomba nuclear e que são capazes de bombardear Nova York. Coisas assim. Então é uma ideia do que as pessoas estão dizendo quando se fala em ter eleições. Mas eu acho que a democracia incentiva esse tipo de atividade, porque as pessoas nem sempre vão ser, sabe, se você pegar os grandes economistas libertários, não sei quanta influência eles têm. Precisamos de mais disso, porque acho que um grande número de pessoas é, sabe, persuadido a seguir os demagogos. E então estamos lidando com a demagogia, e as pessoas que a acompanham, elas ficam com medo, e é sempre o medo. E eles vão, você sabe, morrer de fome. Então é a mentira. Eu vejo isso como uma disputa entre, você sabe, a lei natural, qualquer lei, e o niilismo e o medo das pessoas. No momento eu diria que o niilismo está no comando da aparência do que está acontecendo. Mas ainda acredito que espalhar nossa mensagem está ficando mais fácil, não mais difícil. E então, o Daniel e eu temos o nosso programa, que fazemos, e ele vem e conversamos sobre algo negativo. Ah, você viu isso? Eu digo, não se preocupe com isso. Por causa dessa estupidez e desse anúncio idiota aqui, provavelmente acabamos de conseguir. Você sabe, estou falando de forma geral.
I'm talking in a broad sense. There's probably 10,000 people who saw this out of the millions. Provavelmente há cerca de 10 mil pessoas que viram isso, entre os milhões que temos, e disseram: chega, já basta. Então a má notícia, bem, espero que talvez seja errado ter esperança demais, é que as pessoas finalmente vão acordar. Mas eu digo, façam isso antes da tragédia. É por isso que, sabe, basta pensar no episódio da Covid. Quando as pessoas finalmente ouviram falar disso, da Covid, elas acordaram e fizeram algo. E isso aconteceu bem rápido. Quero que as pessoas percebam isso antes. O Vietnã, nos anos 60, fui convocado naquela época, e houve, tanta morte e destruição acontecendo. E então, finalmente tivemos que admitir que, francamente, perdemos a guerra, como no Afeganistão. Então, por que temos que passar por isso? Quantos anos isso vai continuar? E agora todo mundo diz, sabe, nos dizem que temos que fazer isso no Irã. Poderíamos fazer em 1 ou 2 semanas. E pense em todas as coisas boas que poderíamos fazer se garantíssemos que ninguém viesse e levasse aquele petróleo. Algo assim. Então isso simplesmente continua e continua. É tudo baseado em mentiras. Isso nos leva de volta ao que realmente controla as coisas, a fibra moral do país. E foi isso que os fundadores entenderam. Você pode ter sua república, e ela vai funcionar, mas cabe ao povo decidir se mantém ou não um padrão moral. E esse padrão moral, eu acho, pode se tornar um padrão legal. Não é um padrão legal, como um padrão do governo, mas sim como a lei natural. E isso já era conhecido antes mesmo de o primeiro livro ser escrito. As pessoas, quando eram muito, muito primitivas, as coisas sobre as quais escreviam, elas sabiam que não deviam matar outras pessoas. Faziam muito disso, mas sabiam que era errado. Nós não acreditamos em matar, mas as pessoas ainda fazem muito disso. Acho que isso explica qual é o problema. Você não precisa da ONU e de todas essas outras coisas para dizer às pessoas que elas não deveriam mentir, trapacear e matar. O grande avanço que poderíamos ter em compreensão é este. Se você e eu não podemos ir matar nosso vizinho e roubar o petróleo dele porque as pessoas sabem que isso é errado, então por que o governo faz isso? Se nós não podemos fazer isso, e esse era o maior argumento de Bastiat, se quebramos essas leis para indivíduos, sabemos que a maioria das pessoas, eu diria que 95% delas, admitiria que se querem algo do vizinho, e o vizinho tem mais automóveis do que elas, e precisam de um carro, bem, elas sabem o que acontece. Mas não estão dizendo, é isso que você faz, você precisa de um carro, está ali. Talvez as pessoas devam sair, trabalhar, ganhar o dinheiro e comprar um carro. Então é uma daquelas coisas. Se você e eu não podemos fazer isso, e é considerado errado, então as pessoas no governo também não podem fazer. Elas se escondem atrás do poder do governo e dizem, basta conseguir a maioria dos votos, a democracia resolve todos esses problemas. Eu acho que a democracia cria a maioria dos nossos problemas. Eu gostaria de voltar a uma das declarações que você fez. Você disse que as elites da política externa dos Estados Unidos sempre dizem, bem, precisamos espalhar a democracia no Oriente Médio. E eu acho que isso acalma o público americano porque eles acreditam, bem, deve ser uma boa causa. Então isso deve justificar outra guerra no Oriente Médio porque estamos espalhando a democracia. Mas a questão é que as pessoas não percebem que isso é apenas uma fachada usada para justificar a intervenção estrangeira, para justificar a violência e o bombardeio de pessoas. Você não pode bombardear pessoas, não pode dar liberdade a elas bombardeando-as. Certo. E é exatamente isso que estamos fazendo agora no Irã. Historicamente, as tentativas de mudança de regime no Oriente Médio resultaram em vácuos de poder, extrema desestabilização e insurgência.
Foi assim que o ISIS chegou ao poder, porque houve um vácuo de poder após a remoção de Saddam. Por exemplo, a destruição da Líbia pela OTAN em 2011 transformou o país, que era um dos mais ricos da África, em um estado falido com mercados de escravos a céu aberto. E no Afeganistão, o Talibã voltou ao poder depois que os Estados Unidos deixaram o país após uma ocupação de 20 anos. A guerra do Iraque foi outro desastre para os Estados Unidos, pois gastamos 2 trilhões de dólares para travá-la. Causamos mais de 200 mil mortes de civis iraquianos e perdemos mais de 4 mil soldados americanos. O que me chocou pessoalmente foi o fato de o Congresso dos Estados Unidos ter escolhido permanecer em silêncio, a maioria deles, pelo menos. Em março de 2020, o Congresso votou contra medidas que restringiriam a capacidade do presidente Trump de tomar ações militares contra o Irã, com tanto o Senado quanto a Câmara rejeitando essas resoluções. Dr. Paul, por que o Congresso dos Estados Unidos acabou se tornando, por assim dizer, um cúmplice na guerra de escolha de Trump contra o Irã? Became an accomplice, if you will, in Trump's war of choice in Iran? Well, I think first. Bem, eu acho que primeiro, eles foram ensinados de forma diferente por 120 anos sobre quais são suas responsabilidades. Eles fazem parecer que é bom poder ajudar as pessoas e sair para cuidar delas. Então foram condicionados a fazer isso. E também veem isso como algo de interesse próprio. Sabe, bem, precisamos fazer isso e precisamos de assistência social para os ricos e para os pobres, e toda essa redistribuição de riqueza. Então, eles são corporativistas de muitas maneiras, porque as corporações controlam tudo, o que é. O corporativismo geralmente leva a um tipo de Estado mais fascista, porque ele sempre fracassa, e vem fracassando. E é por isso que você vê mais disso acontecendo. Mas, para mim, é estritamente um problema filosófico. O fato de as pessoas acharem que estão do lado da retidão porque dizem, bem, precisamos redistribuir a riqueza porque alguém precisa de algo. E acaba que o sistema não funciona. Conseguimos levar isso adiante por causa de circunstâncias especiais. Éramos muito ricos. Não sofremos o tipo de destruição que as guerras mundiais causaram. E tínhamos os recursos naturais, então pudemos consumi-los. É como um filho rico em uma família. Ele tem fartura, é mimado. E nós éramos assim porque parecia que nunca iria acabar. Mas o que é tão interessante, se quiser usar essa palavra, é que isso vai se desmanchar. Porque não podemos mais continuar assim. O dólar está sob pressão, o dólar está mais fraco, e o mesmo vale para a nossa política externa. Pense só em ontem, quando perguntaram, quando o presidente disse, bem, nós estragamos tudo, o petróleo não consegue sair e nós precisamos dele. Então, eu vou resolver isso. Vou ligar para todos os nossos amigos, e temos muitos amigos, sabe? Vamos consertar isso em uma semana. E ele diz, mandem alguns navios para cá, abram os estreitos. Ninguém veio, porque perdemos credibilidade. E alguém vai dizer, bem, o que você precisa fazer é obrigá-los a vir. Se não fizerem, bombardeie-os. E se estiverem recebendo benefícios de nós, cortem o dinheiro. São todas ameaças e insinuações que as pessoas jogam por aí. Então isso existe, e é realmente difícil lidar com isso, porque os problemas vão piorar. Você sabe, é a consequência do sistema. É por isso que é tão importante para nós entendermos a mensagem da liberdade e garantirmos que, bem, eles não deveriam estar ensinando isso no jardim de infância e tudo mais. Mas não se trata de tomar o controle dos jardins de infância e das escolas públicas. Não, esse é o problema. Eles é que tomaram o controle e ensinam todas essas coisas. E tinham todo tipo de motivação por trás disso. Não é que sejam generosos, porque acho que as evidências são bem claras, de que quando se tem um Estado assim, mesmo agora, quando se ouve falar de um prefeito ou de algum país adotando o socialismo para ajudar os pobres, eles vivem em mansões. As pessoas que promovem isso e fingem que vão ajudar os pobres, a única coisa que realmente ajuda os pobres é a liberdade. The only thing that really helps the poor is freedom. Absolutely.
Com certeza. Tenho uma pergunta sobre a política de Trump e a não proliferação nuclear. Alguns argumentam que a ação militar impede a proliferação nuclear. Esse foi um dos principais argumentos usados por Trump para iniciar esta guerra, porque ele disse: bem, o Irã não pode ter armas nucleares. Embora Israel não seja signatário do TNP e possua mais de 200 ogivas nucleares. Mas outros dizem que Trump apenas reforçou a ideia de que estados não nucleares devem buscar armas nucleares a qualquer custo como forma de dissuasão máxima, já que ninguém vai tentar mudar o regime na Coreia do Norte agora. Mas o Irã certamente se tornou um alvo. Que efeito você acha que a guerra do Irã terá sobre a não proliferação nuclear em todo o mundo? Bem, acho que o exemplo que você deu é bem bom. Sabe, os iranianos, acredito que antes desta administração, eles foram honestos ao admitir que haviam trabalhado nisso e que havia um acordo provisório para reduzir as atividades. Eu acredito neles quando dizem que o objetivo não é ter uma arma nuclear. E ainda assim, quando você olha para os navios ao redor deles, todos têm ogivas nucleares a bordo. Quero dizer, seria negligência se não tivessem. É como dizer, bem, há 500 criminosos do lado de fora da sua porta e eles vão entrar e tomar sua casa, mas dizem, uma coisa que você não pode ter é uma arma. Sabe o que quero dizer? Então não, acho que Trump interrompeu o movimento na direção certa. Acho que os iranianos não são, quero dizer, eles têm suas deficiências, mas nós também temos as nossas. Então não é como se fôssemos perfeitos, e tudo o que eles precisassem fazer fosse seguir o nosso exemplo. Houve um tempo em que imitar o que tínhamos nos Estados Unidos era algo muito bom. Nossos primeiros anos, quando enfatizávamos a liberdade individual. Mas acho que eles não vão parar de fazer isso. Isso vai continuar, infelizmente. Porque acredito que toda a questão é sobre compreender as pessoas. E acho que a resposta para a sua pergunta é que as políticas que adotamos desestimulam o afastamento das armas nucleares. Quer dizer, eu fui convocado durante a crise dos mísseis de Cuba, sabe, quando os soviéticos tinham mísseis em Cuba. Mas a melhor parte disso foi que havia 2 países com lideranças imperfeitas. Kennedy tinha seus prós e contras, mas pelo menos ele conversava com seus inimigos, de forma séria. E tudo o que eu sei é que eu estava na reserva e nunca pensei realmente, eles vão me chamar, eles vão me chamar. Eu só pensava que não podia fazer nada a respeito. Eu estava meio blasé com isso. E sabe, algumas semanas depois, quando aconteceram as conversas entre Khrushchev e Kennedy, tudo acabou. Mas eles me mantiveram nas Forças Armadas, porque ainda não tinham resolvido a questão do Vietnã. Então houve uma grande confusão por causa disso. Acho que quando eles seguem nessa direção, e acho que Reagan deu alguns bons passos nessa direção, não é como se nada acontecesse se você não fizer isso. Veja, o que aconteceu é que Trump usou uma arma. Nós damos tanto dinheiro para todo mundo porque achamos que somos infinitamente ricos. Mas não seremos ricos para sempre. Então, se você não fizer o que queremos que faça nas suas universidades e continuar ensinando essas bobagens, o que vamos fazer é tirar o seu dinheiro. É outra forma de coerção. Mas eles nunca deveriam ter recebido esse dinheiro de você e de mim. Se quisermos enviar dinheiro para nossa instituição de caridade ou escola favorita, podemos fazê-lo. Mas a questão é que, na minha opinião, as atividades deles criaram a ideia de que, moralmente, nossa política aqui nos últimos anos justificou os iranianos em terem uma. Quero dizer, pode-se argumentar que eles ainda poderiam ter feito isso ou aquilo, mas acho que a resposta é que, se tivermos uma política externa tola, só vamos criar mais proliferação de armas nucleares. E talvez precisemos conversar mais, como os soviéticos e os Estados Unidos fizeram depois da crise dos mísseis de Cuba.
Dr. Pollan, and maybe the last question for today. Dr. You've, of Pollan, course, talvez a argued última for a pergunta de hoje. non-interventionist foreign O senhor, é policy claro, tem strategy. defendido uma And política with, externa, let's say, não if you intervencionista, think há as they are, décadas. with there being E a com as coisas strong, como estão, com o Israel forte lobby lobby israelense e os and Estados the Unidos United apoiando States, Israel por uma variedade de supporting razões, Israel for a qual variety of seria a reasons, abordagem what would libertária a para o conflito de libertarian interesses no approach Oriente be Médio to entre the Israel buscando conflict of domínio e o interest Irã in the buscando Middle East soberania? between Israel Como seeking seria na dominance and prática? Iran Isabel seeking governance? Parelhaflare What would a libertarian Iranian. approach to the Iran crisis actually look like in practice right now? Well, first thing we just come home. Bem, a primeira coisa é simplesmente voltarmos para casa. Trazer nossas tropas de volta de todo o mundo. Esse seria o primeiro passo. E tratar Israel da mesma forma que tratamos todos os nossos amigos e vizinhos. Todo mundo é tratado da mesma maneira. E isso faria muito sentido. Isso significa que, em uma sociedade libertária, não estamos por aí com o único objetivo de redistribuir riqueza, regular as pessoas e ter toda essa bobagem sobre o que é bom para elas, ou o que elas podem ou não fazer. Nós as tratamos da mesma forma, o que significa que não precisaríamos discutir se devemos dar dinheiro a Israel, mas não ao Irã, ou algo assim. Não, não deveríamos dar a ninguém. Devemos ter relações pacíficas, qualquer coisa pacífica. Você pode fazer o que quiser, desde que seja pacífico, o que significa que não pode iniciar o uso da força contra outras pessoas. Não dá para justificar dizendo que um país acha que seu vizinho vai atacar, então pede para nós irmos lá e cuidar disso. Não, a não intervenção se aplica igualmente a todos. Acho que há períodos na história, até na nossa, em que eu costumava responder a essa pergunta há algum tempo. E se alguém não estivesse tentando arrumar confusão com o Canadá, eu diria, trate-os como o Canadá. Sabe, eu morava na fronteira lá em cima. Detroit fica, na verdade, na fronteira. Eu disse que podia ir e voltar a qualquer momento que quisesse. E não me lembro disso ter sido difícil. Não me recordo de haver filas longas, nem nada parecido. Os americanos iam e voltavam, e eu achava que isso era uma relação bem boa. Enfim, acho que há exemplos assim. Deve haver muitos lugares desse tipo. E onde é que as coisas se complicam? Sabe nós. Mas quantas pessoas ficavam acordadas à noite, preocupadas com a Venezuela? Sabíamos que eles estavam gastando demais e que tinham inflação. E isso vai mudar, porque não dá para viver assim. Eles vão ter que lidar com o problema. Mas isso não justificava que nós, sabe, usássemos o exército e gastássemos bilhões de dólares. E bem, o que isso vai resolver? Isso não vai fazer com que aconteça. Já está acontecendo. Vai agravar e ampliar as coisas terríveis que acontecem quando um país vai à falência. E os Estados Unidos foram o país mais rico de todos os tempos. Quando finalmente acontecer, e for reconhecido que o país está falido e que o dólar está em uma situação muito pior do que as pessoas imaginam, haverá mais mudanças. Mas o que devemos fazer, como libertários, é oferecer a solução. E é uma solução maravilhosa. Quero dizer, sabe, quando falo com universitários, eu lhes conto o quão terrível é a situação. Mas então eu falo por 1 hora, e me restam 10 minutos, e eu digo, mas a sua vida é sua. Você pode fazer dela o que quiser. Você não vai ter nenhum imposto, nenhuma regulamentação sobre isso. Mas você não pode ferir ninguém. Se fizer qualquer coisa, se tocar um negócio por conta própria e perder dinheiro, ou tiver algum tipo de problema, não pode correr para o governo pedindo ajuda, porque isso significa que eles vão tirar a força do seu vizinho. E sabe, eles também não se desanimaram com a solução. Às vezes, era isso que eles lembravam. Eu acredito profundamente que a resposta está na liberdade. Nunca será perfeito, mas sei que será muito melhor do que aceitar a ideia de usar cada vez mais governo, cada vez mais força e cada vez mais armas nucleares. Isso não vai resolver o nosso problema. Dr. Paul, é sempre ótimo ouvir seus pensamentos e tua experiência. Agradecer seriamente por vindo hoje. Muitíssimo. Fui três de você.